Vamos aqui para o Salmo 62, que nós estudamos durante o dia. Salmo 62, o versículo é o 11. Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Tem situações que nós temos que ouvir mais a Deus. Ele já falou, mas nós temos que ouvir. Eu dei um exemplo na sala de aula. Às vezes, tem aluno que tem isso. Quando você está na universidade, a pessoa costuma gravar a aula. Nem todo professor aceita, né? Eu estou de bem austero mesmo, ele diz, não, minha voz é propriedade minha, e não permite, mas a maioria permite a pessoa gravar a aula. E depois você vai na época da fita, voltava a fita um pouquinho, né? Que é a minha época, né? A época da fita, voltava um pouquinho a fita para escutar, né? O que o professor tinha dado, que você não entendia, eu queria compreender melhor aquilo ali. Então, é normal. Hoje nós temos uma facilidade da internet. Quer dizer, os nossos cultos, a pessoa não precisa nem pegar aqui e ficar gravando, está na internet. Todo culto aqui está lá, né? Ela tem liberdade de gravar, mas não há necessidade de estar na internet. Então ela vai rever quantas vezes ela deseja ouvir aquilo. Por quê? Para entrar, para que aquilo entre na vida dela realmente. E às vezes é o próprio Deus que fala mais de uma vez. Vamos para João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, que já tinha falado nesse assunto, mas ele teve que falar de novo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele já tinha dado esse ensinamento para os discípulos, mas houve necessidade de falar novamente. Então ele falou mais uma vez. Aí nós vimos algo que foi muito mais profundo aqui, que é no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, versículo 17. Tem não é parábola, que muitos falam parábola, não, é o caso do jovem rico, mas não é o caso dele, é a palavra que eu quero estar lá no final. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Quando ele viu isso, ele se alegrou, porque ele disse, ele porém respondeu, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Por quê? Lá em João 14, 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei. Está lá João 14, 21. Então ele foi amado, guardava os mandamentos, mas faltava algo para ele, talvez falte algo para nós. E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Às vezes a pessoa ouve a pregação e não aceita, ela rejeita, porque, imagine, como você acabou de ouvir agora, não adulterarás. Olha, a Bíblia diz, o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem. E a pessoa ouve aquilo e às vezes não aceita. E ela não fica na igreja, ela não fica no evangelho. Por quê? Porque ela fica contrariada, porque ela tem vamos dizer, uma paixão, alguma coisa. Eu lembro de um amigo, e quando ele começou, eu preguei para ele sobre a salvação, e ele me contou a história dele. Quando a esposa dele ficou doente, muito doente mesmo, não podia servi-la como esposa, não podia ser esposa dele, dá para entender. E aí ele foi e falou para mim assim, pastor Jaime, eu quero me batizar, mas quero tudo certinho. Há 28 anos eu tenho essa senhora, entenda bem, que verdadeiramente é minha mulher de fato. A minha esposa, eu sou casado no papel com ela, mas ela não é minha esposa. Pastor, fica em cada situação, né? Porque a outra, afinal de contas, não é como diz tinha um termo antigo, desculpe se eu for feio para alguma região, não é nenhuma sirigaita, né? Quer dizer, nenhuma aventureira. Entenda? Ele sabia que eu não posso mudar a Bíblia fala que o homem é marido de uma só mulher. No ordenamento jurídico tem o Instituto do Divórcio Remédio, até o próprio juiz assina, quando é comprovado que a mulher não pode, né, exercer os deveres do matrimônio, e o juiz pode até assinar lá o divórcio tudo, mas pela palavra de Deus não.
palavra de Deus só fala quando há infidelidade, quando não há arrependimento. E às vezes a pessoa ouve isso e não aceita, irmão. Ela aceita e não fica com Jesus, não fica na igreja. O outro, eu sei que eu tenho falado de maneira repetida aqui, a Bíblia diz, amai os vossos. Mas como é que eu posso amar essa pessoa? Como é que eu posso amar esse cara que me deu um prejuízo? Esse cara que prejudicou a minha família, destruiu a minha família, matou alguém da minha família. Como é que eu posso amar? Nós aprendemos que amar é querer bem. Mas nós não conseguimos isso por nós. Nós conseguimos isso quando temos a vida de Deus em nós. Quando a vida de Deus entrou em nós, aí nós temos essa capacidade. Eu citei hoje, fora um pouco do contexto aqui, 2 aos Coríntios 3,5. O que o Paulo falou lá? Ele diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Como é que eu vou amar essa pessoa, não sei o quê? Não. Ele diz, mas a nossa capacidade vem de Deus, capacidade de perdoar, capacidade de esquecer, capacidade de amar a pessoa, quer dizer, querer o bem da pessoa, apesar dela ter feito mal para você, essa capacidade vem de Deus, mas nem sempre a pessoa aceita. Eu dei que a vida de Deus, ela está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a própria vida de Deus. Quando eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a vida de Deus. Quando eu rejeito a palavra de Deus, eu rejeito a vida de Deus. Eu estou dando os dois ensinamentos que eu dei nos outros cultos numa mensagem só. Na primeira carta de João, capítulo 1, foi culto anterior, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. Diz assim, o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos, olha que coisa, tocaram da palavra da vida. É como? A palavra da vida é Jesus. Lembra João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eles tocaram o véu da vida. A palavra de Deus é a própria vida de Deus. Quando você recebe a vida. Quando você despreza, você não tem a vida de Deus. Então, não é que você não é de Deus, você tem que deixar a palavra de Deus entrar em você, que a palavra de Deus é que te dá a capacidade de ser um filho de Deus. Sem a palavra de Deus, você não tem essa capacidade, você é o homem natural. Aí nós voltamos àquele versículo tão conhecido, 1 aos Coríntios 2,14, o que diz? Ora, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, ou o homem sem a palavra de Deus, por ele mesmo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. É loucura, como é que eu vou perdoar? É loucura, como é que eu vou, como aqui o homem aqui, é loucura, como é que eu vou vender todos os meus bens, vou dar para os pobres, isso aqui é herança de família. Não entendeu, ele não entendia aquilo. Ele mostrou que ele guardava os mandamentos, mas o principal mandamento ele não guardava. Qual é o principal? Amar a Deus acima de tudo. Ele não conseguiu amar a Deus acima das riquezas. É errado ter riqueza? Não. Jesus vai mostrar agora para nós. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, quão dificilmente andarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus entendeu a confusão deles, ou vamos dizer assim, o espanto deles, que aí teve que explicar. Olha o que está dizendo para nós, tornando Jesus a falar-lhes. Jesus teve que falar novamente com eles, porque ele percebeu que eles não entenderam. Assim é o nosso Deus, é paciente, né? Ele volta a falar conosco, e às vezes somos nós que temos que ouvir mais vezes para entender. Eles entenderam, então agora está dizendo, não, o que eu estou dizendo para vocês é os que confiam nas riquezas, como um versículo que é mal entendido. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Muito mal entendido no meio de alguns, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas a pessoa diz, você já ouviu falar, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não já ouviu falar? O dinheiro, não está falando do dinheiro, está falando do amor do dinheiro. Não é errado ter o dinheiro, é errado é amar o dinheiro. Quando você ama o dinheiro, você faz qualquer coisa por ele. Até o missionário deu hoje falando sobre, não essa mensagem aqui, mas falando sobre isso, sobre a avareza, né? Que a pessoa, não, eu tenho que ser, porque eu determinei, eu estou orando, eu estou jejuando, que eu vou ser um milionário, mas se Deus não quiser, Deus conhece a sua estrutura. Ele falou sobre isso. Eu brinquei, assim, aqui do lado tem um shopping chamado Light, aqui no centro de São Paulo. Aí eu vou lá tomar um café, passo aqui, ó, pego a 24, ou pego a Barão e vou lá.
Mas nunca eu fosse um homem que tivesse muito dinheiro mesmo, muita grana mesmo, hein? Você acha que eu ia ali sozinho? E o pessoal soubesse que eu tinha que andar com uns 3, 4 camaradas do meu lado e tudo, ó, armado. Você não sabe o que é, às vezes, a tribulação que a pessoa tem. Já ouviu alguém falar, eu era feliz e não sabia? Então, cuidado com o que você vai pedir a Deus. Mas voltando à seriedade da mensagem, é o amor do dinheiro. Quando você ama, você faz qualquer coisa, então não pode amar o dinheiro. Como o caso dele, ele confiava nas riquezas. Não é errado ter riqueza, é que ele botava a confiança acima de Deus. Ele não entendeu que ali estava o próprio Deus falando para ele, rapaz, porque Deus já tinha falado com ele. Quando ele disse, bom mestre, bom é Deus. Jesus sabia qual era o caso dele. Vamos voltar para Marcos, mas não no capítulo 10, o capítulo 14, que agora é o próprio Senhor Jesus, vai ficar mais profundo para a gente. 14, 39. Marcos 14, versículo 39. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Espera aí, não foi nenhum homem não, foi o próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo aqui, e foi outra vez, tem que ir outra vez, às vezes tem que pregar mais uma vez, às vezes temos que ouvir mais uma vez, temos que prestar mais atenção naquilo que estamos ouvindo. Mas está dizendo aqui, dizendo as mesmas palavras. O missionário R.R. Soares, no curso Fé, ele falou sobre as vãs repetições. Bem, vã quer dizer inútil. Se tem a inútil repetição, tem a útil repetição. Um exemplo, meu filho é a herança do Senhor. Mas amanhã eu estou repetindo, eu falo as mesmas palavras. Meu filho, herança do Senhor, esse vício, essa prática está amaldiçoada, eu não vou mudar a minha oração, eu falo as mesmas palavras, eu insisto, eu falo mais de uma vez. É necessário às vezes falar, estou falando do filho, mas pode ser, me entenda bem, a doença. Não adianta, essa doença está amaldiçoada, em nome de Jesus, eu não vou mudar, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Você fica firme naquela palavra, fica firme naquela mensagem, sabendo que aquilo vai acontecer, porque é a útil repetição. Então foi ele, não foi ninguém não. E foi outra vez, é necessário, e orou dizendo as mesmas palavras, e nem sempre a pessoa aceita o que ouviu, e às vezes parece que é igual, mas não é. Eu citei semana passada aqui, vamos para Êxodo capítulo 17, parece, já ouviu falar, parece, mas não é, parecia a mesma direção, porque a situação era a mesma. Capítulo 17 de Êxodo, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dai-nos águas para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que faria este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns, não todos, alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão as águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Bem, isso já foi resolvido. Aí o tempo passou, anos se passaram. Livro de Números, lá na frente, capítulo 20, versículo 2. Parece que é, mas não é. Por isso temos que ouvir e prestar atenção. E ele diz, versículo, não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés. E falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau, lugar não de semente, nem de figo, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo,
toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha. Então, a situação era a mesma. Faltava água, o povo murmurando, o povo revoltado. Moisés, não prestou atenção nisso. Não era a mesma direção, parecia ser a mesma direção. Era falar a rocha agora e não ferir a rocha. E o que Moisés fez? Moisés feriu a rocha. A água saiu, mas Moisés não entrou na terra prometida. Então, nós vamos deixar aqui, vamos lá para Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, para depois voltar onde nós começamos. Aí vamos para a ceia depois. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Mas atenção, mas cuidado, entenda? Para coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Pronto. Então nós temos que prestar atenção. Às vezes temos que ouvir mais de uma vez, às vezes, entenda bem, o próprio Deus fala mais de uma vez conosco, e nós, quando não entendemos, se não entendemos, não devemos. É como um aluno, eu que fiz uma brincadeira na internet que a pessoa colocou, acho que alguém já passou por isso. Tem a sala de aula de 8 ao meio-dia, né? Aí quando dá 10 para o meio-dia, está todo mundo querendo ir embora já. Aí 10 para o meio-dia, alguém levanta a mão, professor, o senhor podia explicar isso? Aí quando ele falou isso, todo mundo deu uma vaia na sala de aula. Deixa isso para amanhã, pergunta outro dia, não pergunta agora, na hora de ir embora. Não, tem dúvidas, tem que perguntar. Na verdade, não pode ficar com dúvidas. Com Deus é a mesma coisa. Deus é muito mais paciente do que o professor. Você pode pedir para Deus, eu não estou entendendo isso aqui, fala comigo mais. Deus vai te levar para outro texto, vai te levar naquele mesmo tempo, te dando explicação. É importante isso. Voltando onde nós começamos, quem lembra, pessoal? Salmo 62. Vocês estão atentos, né? Eu estou dormindo, eu que estou aqui desde 6 horas da manhã, aliás, eu 8h06 cheguei aqui. Isso, e de 62:11 diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi. Deus falou, mas tem que ouvir mais de uma vez às vezes. Ô Senhor Deus, o Senhor falou, deixa eu ouvir de novo aí. Peraí, faltava água lá, o Senhor mandou eu ferir a rocha, o Senhor mandou eu falar, é isso, Senhor Deus, eu não entendi direito. Não é vergonha você falar com Deus e Ele vai lhe dirigir. É muito importante. Então pegue isso para você hoje. Não seja de maneira alguma, desculpa a expressão, né? Não vou dizer preguiçoso, não. Vergonha, não tenha vergonha de pedir nada a Deus, de falar com Deus, porque Ele é Pai e vai te ensinar da maneira certa. Amém?